Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz. Hoje eu vou falar de um anime novo que estreou na Netflix, tá para estrear na Crunchyroll e tá sendo tido como uma das grandes promessas da atualidade aí de animes shonen. O nome dele é Dan Da Dan. Esse título onomatopeico, rítmico, ele é publicado aqui no Brasil pela editora Panini e acabou de estrear na Netflix. Tem lá, no momento da gravação deste vídeo, tinha só um episódio disponível. Eu achei bem bonito, bem interessante. E nesse vídeo eu vou traduzir os títulos dos 2 primeiros episódios, vamos aprender japonês com esse anime e falar um pouco sobre o universo onde ele se passa. Mas antes, não deixa de dar uma boa olhada aqui no link na descrição e conhecer o nosso curso completo de língua japonesa, que é o Nihongo Premium, tá? Curso que te ensina japonês se divertindo ao mesmo tempo. É importante a gente se divertir com aquilo que a gente está estudando para aprender um idioma novo. Não adianta só estudar a exaustão, você não vai aprender. Você tem que estudar e você tem que se divertir, você tem que praticar. E o Nihongo Premium, ele te oferece essas 2 frentes e muito mais. Clica aqui no link, vai lá conhecer, você vai curtir pra caramba, eu tenho certeza. Muito bem, Dan Da Dan tá rolando, o pessoal tá comentando, o anime é interessante, o anime é muito bonito. Ele é um anime para mais de 18 anos, eu acredito, tá? Então é bom deixar isso claro. Tem lá bastante violência, tem uma parte erótica e tudo mais, mas é um anime muito legal. A abertura dele é muito artística, muito bem feita, muito inspirada, assim, gosto muito do traço. Enfim, só elogios aí para essa parte de arte do anime. A história é o seguinte, é uma menina chamada Ayase Momo, e ela é uma das protagonistas, e outro protagonista é um colega de classe dela, que ela chama ele de Okarun, que é uma abreviatura de Okaruto-kun, né? Okaruto significa o oculto, as coisas sobrenaturais, e como ele gosta muito dessa parte, ela apelidou ele de Okarun. Muito bem, a Momo-chan, ela acredita em espíritos, em almas, em manifestações de espíritos, dessa parte mais de assombração. Já o Okarun, ele não acredita em espíritos, mas ele acredita em alienígenas, ele acredita em OVNIs. Então o que eles fazem? Eles se desafiam para um provar para o outro que o que ele acredita é verdade. Então a Momo-chan quer provar pro Okarun que existem espíritos e ele quer provar que existem OVNIs e alienígenas. E começa aí toda uma loucura que é o primeiro episódio desse anime. Dá pra entender porque ele faz sucesso. O mangá já tá quase no volume 20, acho que lá no Japão. Aqui no Brasil sai pela Panini, também já tá em pré-venda, eu vi até o volume 12. Então em mangá tem bastante coisa para consumir já. Ele é um mangá que é da Shonen Jump, mas é da Shonen Jump digital, né? Então ele é um mangá que tá fazendo sucesso aí já no formato online. E o anime acabou de estrear. Vamos dar uma olhada nos 2 primeiros episódios, nos títulos dos 2 primeiros episódios de Dan Da Dan. Aliás, o que significa, né, esse título? Dan Da Dan. Ele é rítmico, tá? É uma onomatopeia. A gente sabe que a língua japonesa é muito rica e usa muito onomatopeias. Então, Dan Da Dan parece um tum tum tum, sabe? Parece uma coisa rítmica. Eu vi gente falando que esse Dan pode fazer referência ao done do inglês. I'm done. Eu já vi referência que esse dan pode ser referência a vários dan que existem na cultura pop. Por exemplo, tem muitos monstrinhos que aparecem no primeiro episódio que são referências a monstros do universo do Ultraman. Monstros de Ultra. Tem um lá que parece o Dada Seijin, né? E o Ultra Seven, que é um herói japonês clássico dos anos 60, o alter ego dele se chama Moroboshi Dan. Então tem esse Dan que é muito icônico na cultura japonesa ligado a monstros e tal. Então parece que é um pupurri de referências, como tudo hoje em dia, né? Referência é tudo. Muito bem, eu anotei ali na frente o título do primeiro episódio, que é Sorete Koi no Hajimari Jan yo. Temos aqui linguagem coloquial, temos linguagem de gíria. Vamos por partes, né? A tradução disso é algo... Isso é o início de um amor romântico, de uma relação romântica, não é? Né? Essa é a tradução, mas vamos entender em japonês. Sorete, sore significa isso. Essa estrutura te, ela indica uma citação, ela indica que o que vem antes é uma citação. Mas por que ele está citando sore? Porque sore é um assunto que todos têm em comum. Sore, isso que a gente está vendo, né?
falando disso que a gente está vendo, né, o te traz um pouco essa ideia do falando, né, esse te, ele indica algo, né, ele aponta para algo, muitas vezes uma citação. Então, sorete, falando nisso, sobre isso, tá? O que vem depois? Koi, esse kanji koi, ele é amor, só que amor romântico, não é o amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, não, é amor romântico, tá? Exclusivamente. Depois disso a gente tem a partícula no, que é uma partícula básica que relaciona termos dentro de uma oração em japonês, tá? Koi no hajimari. Hajimari significa início, alguma coisa no hajimari é o início de o que vem antes, tá? Que no caso aqui é koi, né? Amor romântico. E aí no final a gente tem a expressão janyo, que é uma expressão fruto da oralidade, uma expressão coloquial que vem da linguagem falada, tá? Ela não é uma linguagem correta, mas está escrito aí porque está reproduzindo a linguagem das ruas, que as pessoas falam. É a mesma coisa que janaika, tá? Janaika significa não é de uma maneira informal, tá? Não é relacionando o que vem antes. Então vamos ler tudo de novo. Sorete koi no hajimari janyo. Seria a mesma coisa que sorete koi no hajimari janaika. Isso não é o começo de uma relação romântica? Né? Se referindo aos dois protagonistas, que tem esse embate de visões, e eles querem provar um pro outro, então eles começam meio que um contra o outro, mas ali vai se desenvolvendo, né, uma relação romântica, né? O título fala isso não tá na cara, tá? Esse é o primeiro episódio. Já o segundo episódio começa com a mesma estrutura, por isso que eu quis trazer ele aqui também. Também começa com sorete, né? Falando disso, falando sobre isso. O que vem depois? Sorete uchujin ja ne, tá? Também a gente tem uma gíriazinha, um fruto da oralidade no final. A palavra depois de sorete é uchujin, que é alienígena, tá? Uchu é o espaço. Jin é a pessoa, né? Eu sou um Buradiru-jin, eu sou um brasileiro, a pessoa do Brasil. Portanto, um Uchu-jin é uma pessoa do espaço, é um alienígena, tá? E depois tem jane, que é uma versão oral, uma versão em gíria coloquial de janai, que é uma forma de você negar algo em japonês. Uchu-jin jane, tá? Mais coloquial, sentido igual, não é um alienígena? Então, tudo fica sorete uchujin ja ne. Falando disso, não é um alienígena, tá? É uma linguagem bastante informal, bastante coloquial, que aparece demais nos animes, principalmente nas comédias. Então é isso, um anime muito promissor, Dan Dadan. Tá na Netflix, vai estrear no Crunchyroll, na Netflix tem com dublagem em português também, inclusive. E achei bem interessante, gostei das referências aos tokusatsu antigos e vou acompanhar, pretendo acompanhar. Se você curtiu este vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário também, indica o nosso conteúdo para pessoas que curtem língua japonesa, amigos, grupos, faz muito bem pro algoritmo dar aquela força pra gente, ok? A gente se vê no próximo vídeo, já né?